Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Henrique Lima, nutricionista, e olha só, eu vim falar hoje sobre uma expressão que é essa que está aqui ao meu lado: você é o que você come. Acredito eu que você talvez aí já deva ter ouvido falar dessa expressão. Sim ou não? Comente aqui, aqui embaixo para eu saber. Mas é muito comum, é uma expressão muito conhecida. E eu pensei, bom, vou fazer um vídeo sobre isso. Por quê? Por que essa expressão? Você é o que você come, mas por que isso? Então eu vou explicar um pouco sobre isso, segundo a minha visão que eu tenho sobre isso. Antes de mais nada, deixe o seu like, deixe o seu joinha aqui embaixo para mim, porque é muito importante. Isso me diz que esse conteúdo aí já é do seu interesse, então interaja aí. Aqui embaixo tem um botão vermelho escrito inscrever-se. Clica lá se você ainda não faz parte do canal, então faça agora isso. Do lado tem um sininho que você clica também para que você receba notificações toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. E para explicar essa frase e contextualizar isso daqui de uma forma mais dinâmica, eu vou aparecer com um outro quadro aqui para, de forma ilustrativa, explicar mais. Bora lá! Bom, para ajudar na explicação, eu trouxe aqui já ilustrado algumas estruturas, órgãos que o nosso corpo contém. Obviamente que não são só esses órgãos aqui, que a gente tem, mas aqui eu trouxe alguns, porque eu vou exemplificar por meio deles, aquele contexto daquela frase, você é o que você come. Então eu desenhei aqui os rins, o cérebro, e temos também outras aqui, do outro lado. Fígado, intestino. No caso do intestino aqui, só um detalhe, eu desenhei o intestino grosso, mas entendam aqui o intestino grosso e também o intestino delgado, ou seja, o intestino como um todo. E aqui no meio, acima, nós temos a pele. Eu coloquei tipo uma mão, um braço aqui representando a pele. Cada um desses órgãos aqui representados, eles apresentam funções no nosso corpo. Só que pensa, se eles têm funções, eles estão ali em plena atividade. Às vezes, em determinados momentos trabalhando mais, ou em outros momentos trabalhando menos, mas sempre ali sendo recrutados, sempre fazendo alguma coisa, Isso é um fato. Só que pensa, se eles estão ali trabalhando, ativos, eles estão em pleno vapor na questão do metabolismo. Logo, gente, quando a gente fala em metabolismo, quando a gente junta isso com a nutrição, a gente tem que pensar no seguinte, em nutrientes. Ou seja, para que tudo isso aqui, e mais um pouco, porque a gente tem isso daqui e outros órgãos também, outros sistemas, tecidos, enfim. Então, para que tudo isso funcione, a gente precisa fornecer nutrientes para o nosso corpo, que aí, então, o nosso corpo vai direcionar para esses órgãos aí. Mas como é que esse direcionamento de nutrientes vai acontecer? É aí que entra agora essa parte aqui da explicação, que é o que eu vou desenhar aqui agora para complementar todo esse esquema aqui. Bom, no nosso corpo existe um mecanismo de transporte de oxigênio e de nutrientes, que é o meio pelo qual esses elementos aí são transportados. Eu estou falando do sangue. Então nós temos vasos sanguíneos, e nesses vasos sanguíneos, dentro deles, nós temos o sangue. O sangue é algo fluido, então ele vai percorrendo pelos vasos sanguíneos, o nosso corpo, e nesse percurso ele carrega consigo elementos como oxigênio e nutrientes, como eu já citei. E aí, a depender da necessidade, aquele determinado nutriente vai e para naquele lugar. Tendo dito isso, vamos agora aqui colocar no quadro. Então no sangue você vai ter aqui nutrientes. O sangue então vai direcionar nutrientes para o fígado, para a pele, para os rins, para o cérebro e também para o intestino. Aqui então os 5 órgãos aqui, de alguma forma conectados com o sangue. Só mais um detalhe, para ficar mais ainda interessante aqui, para vocês visualizarem, eu vou colocar aqui tipo umas setinhas aqui, nessa parte inicial, só para dar essa noção do fluxo sanguíneo, Ou seja, o sangue vai sendo direcionado aqui para as direções onde forem sendo
necessários os nutrientes. Então vamos lá. Aquilo que você come vai ser digerido e após esse processo digestivo, pequenas partículas vão entrar na corrente sanguínea, que são os nutrientes. Então pensa só, se você come de uma forma que não é saudável, você pode de repente estar direcionando para os seus rins elementos que vão de alguma forma, né, ou diretamente ou indiretamente, acabar prejudicando o funcionamento renal. De repente os seus rins podem passar a funcionar menos, ou seja, eles vão filtrar menos o sangue com menos eficácia. E aí você passa a acumular mais toxinas de repente no seu organismo, ou seja, isso tudo aí que eu estou falando não é bom. Ao mesmo tempo, se você tem uma má nutrição, esses nutrientes podem prejudicar a sua pele. Eu vou dar alguns exemplos. Você pode ter uma pele mais oleosa. De repente, no seu rosto, essa oleosidade pode significar surgimento de espinhas ou o chamado quadro de acne. Você pode ter uma pele mais ressecada, ou seja, você tem alterações na pele e também em estruturas anexas à pele, tá? Como os cabelos, como as unhas, que também podem ter prejuízos quando você tem uma má nutrição. Quanto ao cérebro, que é uma parte central do nosso corpo, né, onde a gente processa as informações, onde a gente armazena informações, né, pensamentos, tem a memória. Então, gente, né, o cérebro ele trabalha bastante. Até quando a gente dorme, por meio, por exemplo, de sonhos, o nosso subconsciente ali está trabalhando. Por isso que a gente acaba sonhando enquanto dorme. Ou seja, teoricamente, você está dormindo, você está em repouso. Mas você está em repouso, mas você não para por completo, né? Porque o seu coração precisa continuar batendo, o seu pulmão continua funcionando, porque você precisa continuar vivo mesmo dormindo, né? Então o cérebro ele não para, né? Também ali naquele momento, mesmo quando você dorme. Então ele está trabalhando, e ele precisa de algo. Esse algo aí, gente, que é tão fundamental para o cérebro, é a glicose, que é um nutriente presente no sangue, que vai ser fornecido por meio daquilo que você come. Em situações extremas, o cérebro consegue se adaptar e consegue utilizar outro combustível energético, que são os corpos cetônicos, mas enfim, né, não vou entrar aqui nessa questão, o objetivo aqui não é esse. Mas o objetivo aqui é dizer que, olha, aquilo que você come é o que vai também nutrir o seu cérebro. Então, se você de repente tem uma má alimentação, sei lá, tá comendo de menos, né, ou seja, comendo pouco, os alimentos que contêm os nutrientes que vão fornecer a glicose que o seu cérebro precisa, você pode de alguma forma prejudicar o seu cérebro, sei lá, deixando você menos disposto, com menos energia, com o seu raciocínio prejudicado. Fora que, né, a depender dessa alimentação sendo ruim, no caso, né, você pode inflamar o seu corpo, prejudicando o cérebro, deixando você com dores de cabeça, às vezes tão recorrentes, né, que você entra naquele quadro de enxaqueca, né, porque você vive toda hora com dor de cabeça. Isso tudo por conta daquilo que o seu sangue está fornecendo. E o seu sangue só fornece aquilo por meio depois do que, primeiramente, né, você comeu. Ou seja, você come e depois o sangue fornece. Você já deve estar entendendo aí, né, aquela frase. Daqui a pouco eu vou fazer a síntese, né? Quanto ao fígado, vamos lá. Se você não cuida da sua alimentação, nunca foi a um nutricionista, né? Porque, sei lá, enfim, cada um com seus motivos, né? Mas não cuida. Aí você se entope de gordura, gordura trans, gordura saturada. Daqui a pouco você descobre que você está com o fígado gorduroso. Quem aí nunca ouviu falar, né, da esteatose hepática ou simplesmente, né, gordura no fígado? Pronto. Fígado gorduroso. Ele ficou gorduroso do nada? De um dia para o outro? Não. Isso vai sendo ali, ó, com o dia a dia. Você vai, hoje, amanhã, depois da manhã, acumulando gordura no fígado, de pouquinho em pouquinho. Quando você pensa que não, você faz um exame, às vezes de rotina, às vezes você não estava sentindo nada e descobre que o seu fígado, sem mais nem menos, está gorduroso. Só que não foi sem mais nem menos, né? Foram os seus hábitos ali, ó, dia a dia. Presta atenção, né? Quanto ao intestino, para a gente fechar o raciocínio aqui desses 5 órgãos aqui, né? Gente, o intestino ele também recebe ali, né, uma influência da nutrição. Por quê? A princípio, né, o sangue ele direciona os nutrientes para os seus órgãos.
Nesse caso aqui, por mais que eu tenha colocado o sangue levando para os órgãos, mas na verdade, né, no caso do intestino, muita coisa sai do intestino e vai para o sangue. Então às vezes é o inverso. Mas em todo caso, né, existe uma comunicação do sistema sanguíneo, o sistema circulatório com o intestino, então existe ali também uma via bidirecional, né? Então não é só do sangue para o órgão, sabe? Não, às vezes você também tem o contrário, né? O órgão liberando algo para o sangue. Isso é importante ficar claro, tá, gente? Eu tô falando aqui o sangue indo em direção aos órgãos, mas o fígado, ele recebe o sangue, mas ele também lança coisas no sangue. Os rins também recebem o sangue e, como eu até falei, né, eles filtram o sangue. Então, de alguma forma também, depois de passar pelos rins, algumas coisas também voltam para o sangue. Então, é importante que isso fique claro. Eu coloquei aqui aquelas setinhas, né, do sangue se direcionando aos órgãos só para ficar didático, para vocês entenderem que aquilo que você come vai para o sangue e aí os seus nutrientes depois vão ser encaminhados para os órgãos. Mas não significa que isso seja uma via única, ou seja, né, só vai do sangue para os órgãos e nada vai dos órgãos para o sangue. Não, também vem dos órgãos para o sangue, tá? Foi apenas para que ficasse claro a questão da influência do que você come, porque o que você come vai de alguma forma impactar os órgãos, certo? Bom, então voltando, depois de deixado claro isso para o intestino, aquilo que você come gera um impacto muito grande no intestino e nesse caso aqui, tá, é até de uma forma mais direta, porque olha só, o fígado, de certa forma, ele recebe a influência daquilo que você come até de forma indireta. Por exemplo, primeiro você vai levar os nutrientes para o sangue e depois chega ao fígado. No caso do intestino, como ele é um elemento ali central na digestão, o que você come passa muitas vezes, né, obviamente pelo intestino, para que depois entre na circulação sanguínea. Então o impacto do que você come muitas vezes já é direto e não indiretamente no caso do intestino. Então, pensa só, né? Se você come coisas que não são saudáveis, como é que o intestino não vai sofrer com isso? É lógico que vai. Diferente de outros órgãos que só vão ser impactados indiretamente depois, né, da digestão acontecer, o intestino não. Ele já é impactado ali mesmo na digestão. Então, é aquilo, né? O que você come, independente se você vai estar impactando primeiramente diretamente, ou se você vai estar impactando indiretamente por meio de ter lançado esses nutrientes no sangue, aí sim o sangue direcionando aos órgãos, aí sim esses órgãos são impactados, independente se é diretamente ou indiretamente, tudo ali está se comunicando. E em algum momento os seus órgãos vão acabar se prejudicando por meio do que você comeu. E aí, só para que não reste dúvidas, porque eu quero que fique bem claro mesmo, no caso do intestino aqui, né, só para a gente fechar esse raciocínio, ele pode ser impactado diretamente, como eu já expliquei, mas por meio da digestão que acontece aqui, os nutrientes vão sair daqui e vão ser lançados na circulação sanguínea. Então aquele entendimento das setinhas, né, como eu falei, existe uma direção que não é só do sangue para os órgãos, mas também do órgão, por exemplo, no caso do intestino, para o sangue. E aí sim, aquilo que foi digerido aqui, de repente por meio de uma má nutrição, o que vai ser lançado no sangue? Nutrientes que vão impactar os outros órgãos. Tá vendo aí? Então você tem um impacto direto, mas também depois aqui um impacto indiretamente nos outros órgãos, e tudo de alguma forma aí, independente se foi do órgão lançando no sangue ou o sangue lançando para os órgãos, de alguma forma tudo perpassa pela circulação sanguínea, que é um meio de comunicação entre, né, os órgãos e sistemas do nosso corpo. Diante então de tudo que foi explicado, voltamos ao início do vídeo com a frase: você é o que você come. Claro que é uma frase que é muito óbvia, porque, comer vai impactar a sua saúde. Mas esse olhar, esse entendimento que eu apresentei aqui, talvez ajude a aprofundar melhor a visão que talvez aí você não tinha, se é que você não tinha essa visão ainda, né? Então, você já deve ter entendido, mas não custa nada fazer a síntese, né, e o resumo de tudo, que é o seguinte: você come, aquilo vai ser digerido. Sendo digerido, os nutrientes vão depois ser levados pelo sangue, né, pela circulação sanguínea para os órgãos. Logo, se você come bem, se você come de forma saudável, os seus órgãos vão receber os elementos certos, nas quantidades certas, para funcionar bem, plenamente, eficazmente.
Por outro lado, se a sua nutrição, a sua dieta é ruim, é desequilibrada, sem nenhum acompanhamento com o nutricionista e, portanto, você fica mais propenso a ter essa alimentação não saudável, o que acontece? Essa má alimentação também vai ser digerida. Esses nutrientes também vão ser levados ao sangue e para os órgãos. E o que vai acontecer? Esses órgãos vão receber elementos que vão muitas vezes não ser interessantes, talvez em quantidades insuficientes para que eles realmente funcionem bem. Ou seja, às vezes você está dando os nutrientes em quantidade de menos que os órgãos precisam. Ou se é algo que é tóxico para o seu corpo, você está até dando demais. Então você está, de alguma forma ou de outra, dando de menos aquilo que o corpo precisa e dando de mais aquilo que o seu corpo não está precisando de mais. Então, de uma forma ou de outra, essa má alimentação vai atrapalhar o funcionamento dos seus órgãos. E aí surgem doenças, e aí surgem efeitos que você sente e que vão te incomodar. Coisas simples, por exemplo, uma dor de cabeça, que não é algo tão grave, né? Não é uma doença que vai matar você, mas que pode impactar no seu dia a dia. Ou ainda, né, podem trazer realmente doenças que podem dificultar muito, né, o seu dia a dia, porque podem às vezes impossibilitar que você trabalhe, então você precisa se ausentar do trabalho. Então, olha só, isso tudo aí de alguma forma, direta ou indiretamente, vai impactar negativamente na sua vida. Logo, comer é só um ato de prazer? Não. É também isso, mas o que você come dita muito quem você é, como você está em termos de saúde. Logo, por isso tudo, existe essa frase aí, né? Você é o que você come, porque se você come bem, você tende a estimular uma boa saúde. E se você come mal, infelizmente, você acaba sendo uma pessoa mais propensa a ter doenças. Eu espero que esse vídeo aí tenha de verdade acrescentado e você tenha gostado, tá? Se sim, deixa o seu joinha aqui embaixo, né? Se você ainda não havia deixado, deixa agora. Nos comentários eu também peço que você escreva. Se você gostou, comenta aí. Eu quero saber. Se você quiser fazer algum comentário sobre o assunto, tirar alguma dúvida sobre o que foi conversado, também participe aí agora. Na tela deixo as minhas redes sociais para quem quiser me acompanhar por lá. E eu peço que você compartilhe esse vídeo, porque, né, se você gostou, quem aí você também acha que gostaria de assistir esse mesmo vídeo que você acabou de ver? Pensou em alguém? Então manda para essa pessoa também assim que esse vídeo acabar. Já aqui na tela no meio vai aparecer uma foto minha que você pode clicar para realizar a sua inscrição no canal se você ainda não fez isso. Muito obrigado por ter me assistido até o final, eu fico por aqui e até o próximo vídeo.